Robert Talks. Robert Talks. Está no ar o programa George Roberts Talks. Minha convidada de hoje é sucesso absoluto no trabalho que desenvolve. Ela venceu o troféu imprensa em sua estreia na televisão em 1965. Em 1997, entrou para o Guinness Book como a atriz que mais fez novelas no mundo. Ela vem de uma família de artistas, mas estreou na televisão aos 22 anos de idade, isso lá na TV Tupi. Trabalhou em diversas emissoras de TV, entre elas a Rede Globo e a Record. Ela possui uma vasta experiência no teatro e viaja pelo Brasil com uma grande equipe apresentando o sucesso da peça Violetas na Janela. Em 2005, escreveu e publicou o livro Essa Louca TV e Sua Gente Maravilhosa. Hoje vamos abrir o livro da vida de uma das atrizes que mais admiro na TV brasileira. Para vocês, brasileiros cidadãos do mundo, eu converso com a atriz Ana Rosa. George Robert Talks. E é com muito prazer que hoje, gente, eu estou de frente com essa atriz que eu admiro muito. Ela, a nossa entrevista, né? Essa entrevista, eu tenho namorado essa entrevista por um bom tempo, mas por questões de ela ter uma agenda muito lotada, até que agora deu certinho, essa agenda muito cheia de compromissos, agora deu certo e é com muito prazer que eu já começo agradecendo, primeiro a ela por essa oportunidade e segundo, por um colega de trabalho. Ele trabalha com ela e ele também trabalha com a minha mãe e ele nos possibilitou, ele foi a ponte, né? Guarnier, muito obrigado isso mesmo. a essa ponte e também ao nosso querido Alex Hash. Muito obrigado também, Alex Hash, por ter sido também aí, de uma forma e outra, ele também foi aí, né? Certo intermediário, né? Uma ponte, isso. Foram as pontes para que essa entrevista pudesse acontecer. Obrigado a vocês dois. Minha querida, perfeito. Com muito prazer, sinta-se em casa. Muito obrigado por tirar aí 40 minutinhos, aí 1 hora da sua agenda para conversar comigo e com brasileiros cidadãos do mundo. Seja muito bem-vinda, Ana Rosa. Muito obrigada, George. Um prazer imenso poder estar falando com você. Como você disse, há um bom tempo que a gente está tentando, né, fechar as nossas agendas aí para coincidir, agora deu tudo certo. Alex Hash e o Guarnier são dois colegas queridos que trabalham comigo no espetáculo Violetas na Janela, né? E já tinham me falado sobre você, quando você entrou em contato através deles, podia passar o meu telefone, eu falei, com certeza. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, finalmente, conseguindo fechar esse bate-papo. Muito obrigado. Nossa, gente, eu até falei para ela em off, né? A admiração que eu tenho por ela. Então, vamos lá, né? Como eu já fiz uma pesquisa bem extensa sobre a vida dela, hoje é a vez de Ana Rosa abrir o livro da vida dela para todos nós, brasileiros cidadãos do mundo. Para que a gente consiga entender um presente, e esse presente com muito sucesso, é necessário que tenhamos a oportunidade em recordar coisas do passado. Então, vamos fazer uma viagem ao passado? Ana, começa contando para a gente como foi a infância da menina Ana Rosa. Então, George, eu nasci no circo, em 1942, estou com 81 aninhos, a minha família era toda de circo na época, meus pais, meus avós já eram circenses, os antepassados espanhóis que foram daqui, da Europa, para o Brasil,
E fiquei no circo até a adolescência, conheci meu primeiro marido no circo, me casei lá, e só abandonei o circo depois que tivemos o nosso primeiro filhinho, nosso filhinho primeiro desencarnou, tivemos uma segunda, e aí eu me separei do Dedé Santana, que foi meu primeiro marido. E daí a minha carreira em circo praticamente terminou. Iniciei uma carreira em teatro e televisão. Muito bom. Agora, uma coisa que vocês não sabem, gente. Imagina com apenas 15 dias de vida já ser trazida aos palcos, onde ela participa, com 15 dias de vida, já participa de uma peça teatral chamada O Mundo Não Me Quis. Ela interpretava um recém-nascido abandonado. Como é para você hoje relembrar esse primeiro evento da sua vida? Pois é, Jorge, já nasci trabalhando praticamente, né? Existe essa peça, O Mundo Não Me Quis, onde um recém-nascido é abandonado na porta de um convento, como existia antigamente, aquelas rodas de enjeitados que chamavam, né? E essa peça retrata isso. Eu fui colocada, claro que não tinha consciência, mas chorei muito, minha mãe disse que eu interpretei muito bem, porque deu muita veracidade à cena. Geralmente, quando não tem uma criança no circo, colocam uma boneca. Quando tem um neném, eles colocam um neném. Mas eu considero minha estreia profissional ainda, porque era circo-teatro. Circo-teatro, para quem não entende, é o seguinte, é um circo que tem picadeiro, número de picadeiro, trapézio, arame, onde eu também fiz, e tem depois a peça no palco, um texto. Então, eu considero a minha estreia profissional numa peça chamada Os Dois Garotos, que é uma peça francesa, onde eu interpretava um dos garotos, que era o protagonista. Ele morre de tuberculose, se não me engano. E nessa peça eu tive que decorar o texto, eu fui ensaiada. Então, houve um trabalho já profissional, apesar de ter 4 anos, né? Foi a minha estreia. E dali para frente, todas as peças que tinham papéis de crianças, eu fiz. Os Milagres de Fátima, o Ébrio, e uma infinidade, a Paixão de Cristo, onde existiam crianças, eu fiz quase todos eles. Quando, na adolescência, passei a fazer, naquele tempo a gente chamava de ingênua, que eram as mocinhas das histórias, eram as ingênuas. Agora, algo que é curioso, né? É a relação da escolha da carreira, a influência. Podemos dizer que as suas maiores influências foram seus pais? Ou você também teve outras influências que a levasse a procurar mais do que o circo em sua vida? Não, Jorge, foi realmente a família. Porque, geralmente, imagina você, década de 40, 50, as famílias circenses eram assim, quase que uns clãs, né? Viajavam as famílias, tinham alguns agregados e acabavam se tornando primos, e um casava com o outro e acabavam ficando da mesma família. E ali a gente desenvolve a carreira. Tenho parentes até hoje, inclusive, primos do lado da mãe e do lado do pai, que continuam no circo até hoje. Então, a influência grande, realmente, para eu me tornar a atriz que eu sou, veio dessa ascendência circense. Muito bom. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Geralmente, quando os pais eles têm uma determinada carreira, muitos deles acabam dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, procura outra coisa, porque aqui tá difícil de ganhar dinheiro. Isso era muito comum antigamente, né? Os nossos pais sempre na preocupação se a gente vai seguir o que eles estão fazendo, ou eles sempre falavam, ou davam, né, aquela... Bom, você é mãe de, creio eu, são 8 filhos, né? 8. Criei 7. O primeirinho morreu pequenininho, criei 7, e hoje eles são 6. Então, são 6 hoje. Então, a sua preocupação como mãe também, ao ver os seus filhos crescerem, e a que carreira eles iriam seguir. E que lá atrás, né, assim, até para mim, não foi muito diferente. Minha mãe e meu pai já se preocupavam muito o que eu queria em termos de carreira para minha vida. Então, assim, é por isso que eu te perguntei isso, porque os pais geralmente acabam dizendo: olha, aqui está muito difícil, vai fazer outra coisa, vai estudar para... E você acabou
indo estudar e se profissionalizando. E a sua estreia, conta pra gente como foi a sua chegada na televisão. Aos 22 anos de idade, na Rede Tupi, onde ali você apresentava para o Brasil inteiro uma personagem. Como foi aí a sua trajetória? Do teatro, do circo, direto para a TV. Isso. Bom, eu estava fazendo uma peça de teatro e a televisão ainda era assim, uma coisa muito pequena no Brasil. Pouca gente tinha aparelhos, não existia ainda o videotape, as novelas eram pequenas, ao vivo, um dia sim, um dia não, à tarde. Não era essa febre que a gente conhece hoje, né? Então, a TV Celso fez a primeira novela gravada em videotape, em 1963, e a televisão Tupi resolveu também fazer a primeira dela, da Tupi, que foi Alma Cigana. Era um texto do cubano Manuel Munhoz Rico, foi adaptado pelo Ivani Ribeiro, e o Cassiano Gabus Mendes, que era o diretor artístico da TV Tupi, estava procurando no cast da Tupi atriz que tivesse um físico que se prestasse para fazer as duas personagens. Elas eram gêmeas, mas o público até o final não sabia, e nem nós, no elenco, também sabíamos, a gente achava que era uma pessoa com dupla personalidade, e essa dúvida permanecia. Uma delas foi criada pelo Conde, que era o tio dela, como uma nobre, sem saber da existência da irmã. E a outra, que era uma cigana, filha de uma cigana, com o irmão desse Conde, e por isso o Conde brigou, o irmão morreu, e a cigana foi embora e levou outra filha, foi criada como os ciganos, mas essa sabia da história. Então, o que acontece? Ela voltou para se vingar desse tio, e aí ela começa a aparecer num acampamento, perto das terras do Conde, enfim, o Cassiano estava procurando uma atriz que se propusesse isso. Quando eu fiz o programa, falando da peça de teatro, eu fui entrevistada pelo Ayrton Rodrigues e contei que eu era bailarina e tal. E o Luiz Gustavo estava nesse programa e falou para o Cassiano, tem uma menina assim, assada, ela é atriz, que está fazendo teatro, e ela dança flamenco, por que você não vê se ela, de repente, se presta para fazer essa personagem? Cassiano me chamou o Geraldo Vietri, que foi quem dirigiu a novela, o Vietri me deu um texto para ler, me aprovaram, e ele me convidou para estrelar a novela Alma Cigana. Naquele tempo, as novelas duravam só 2 meses, eram 40 capítulos só. Então, não, 3 meses. O Cassiano me convidou, eu aceitei, e foi só pela Alma Cigana. Ele já queria que eu assinasse contrato com a emissora, mas naquele tempo a televisão não era isso que eu te falei hoje. Eu estava recém conhecendo meu segundo marido, que foi o Guilherme Correia, eu ia para o Sul com o Guilherme. Eu falei, não vou assinar contrato por 1 ano, eu faço a novela e depois a gente vê o que dá. A novela, na terceira semana, começou, era um Ibope, o horário de 20 horas. Festival de Novelas Palmolive, que dava 2%, começou a subir o Ibope, e o pessoal ficou desesperado, porque no fim da novela estava com 40 e tantos de Ibope naquele horário. O Cassiano insistiu para que eu continuasse, para que eu assinasse contrato, e daí eu assinei, resolvi assinar contrato e fiquei direto na televisão. E só na Tupi, eu fiz 30 e tantas novelas, permaneci na emissora até em 1980, que foi quando ela faliu, infelizmente. Pois é, Tupi, Rede Globo, Rede Record, nessa longa trajetória. Em 1965, você recebe o troféu imprensa. Como receber o troféu imprensa como uma revelação feminina, Então, foi assim, uma coisa, foi muito boa para a minha carreira, né? Eu não sabia o que era televisão, não conhecia, não sabia como mexer lá dentro, o Vietri me ensinava, me colocava para as câmeras, o diretor de TV, Luiz Galon, dizia, Ana, procura a luz, porque, imagina, você é acostumada no palco que você tem que fazer para um público enorme, né, do circo, e de repente no estúdio é tudo pequenininho, tudo fechadinho, a própria voz que no circo a gente tem que projetar muito, ou no teatro, ali era tudo bem mais íntimo. Enfim, eu aprendi com isso e ganhar esse troféu, claro que para mim foi muito importante, né? E eu fiquei conhecida no Brasil inteiro em 2 meses, como a cigana. Eu era chamada na rua, eu passava, olha a cigana, olha a cigana. E foi assim a minha estreia na televisão. Muito bom.
É muito bom a gente contar, falar sobre trajetórias. E as pessoas não sabem que por trás de uma longa trajetória existe muitos altos e baixos, né? Com certeza, com certeza. Muitas noites sem dormir e para a realização de vários trabalhos que acabam chegando na nossa telinha de uma maneira muito perfeita que a gente sabe que por trás das câmeras a É, coisa é, né? Para você ter uma ideia, quem assiste um capítulo de novela hoje, dura o quê? Meia hora, 40 minutos, né? A gente, para gravar um capítulo, a gente não grava ele na sequência, a gente grava por cenários. Então, o ator recebe 6 capítulos por semana, tem que decorar todas as cenas dele, e ele tem uma cena na casa, por exemplo, na porta da minha casa, que é do capítulo 2. Aí, depois, eu vou gravar outra cena na porta da minha casa, que é do capítulo 6, de um outro dia. E assim, depois, é que eles montam tudo, né? Na edição. E o ator tem que estar preparado para fazer essas cenas que não são na sequência, emocionalmente, tem que estar muito firme no texto, muito bem decorado, né? E ter que interpretar, por exemplo, se é uma cena de choro, de emoção grande, de desespero, de briga na porta, e a próxima cena é totalmente light, o ator tem que, sabe, processar tudo isso rapidamente para poder gravar esse emocional, né, de cada cena. E quem vê o capítulo editado não tem noção disso, né, acha que foi gravado assim na sequência. Não é verdade. É uma loucura. Agora, como Mas, naquela época era para você? Porque você começou a atuar no momento em que muitas das mulheres na televisão em si, no meio artístico, não eram bem vistas. Naquela época, lá atrás, isso foi um obstáculo para que você até tentasse desistir ou você nunca pensou nisso? Jorge, nunca pensei, completando aquele comentário que você fez sobre as famílias que diziam para os filhos, né, vai estudar uma coisa e tal. No circo não acontecia isso, porque as famílias circenses não tinham muita grana. Então, a gente nascia ali e a gente ali mesmo aprendia uma profissão dentro do circo, várias, a gente fazia trapézio, fazia arame, fazia de tudo um pouco, fazia as peças, e ali é que a gente seguia e crescia, era a nossa escola, era o próprio circo. Então, a gente não tinha muita possibilidade de sair. E até naquela década de 40, quando eu nasci, as mulheres eram, assim, preparadas para... A gente só tinha que fazer o primário, saber assinar o nome, e para ser mãe, criar os filhos. E no circo a gente continuava trabalhando. Não tinha, da vista do circense, não tinha essa visão, você vai estudar para ser alguma coisa fora daqui. Não, pelo contrário, você vai aprender a ganhar o seu pão aqui dentro do circo, para continuar dando seguimento à nova família, entendeu? Aquela tradição. Era diferente das pessoas do lugar que você falou, né, por exemplo, não, eu quero que meu filho siga outra profissão. Então, eu nunca senti isso na pele. E como eu te disse, esse aprendizado todo que veio do circo e do teatro me serviu na televisão. Eu nunca senti nada desse preconceito. Eu sei que existia. Muitas atrizes contam, a própria Dercy sempre falava isso, que a nossa profissão não era regulamentada, a profissão de artista, e que as mulheres tinham na caderneta que era como se fosse prostituta. A Dirce falava isso abertamente, né? Dizia assim, eu era prostituta na minha carteira de trabalho. Mas eu nunca senti isso na pele, felizmente. Muito bom, muito bom. Legal você falar sobre isso, porque a gente vê aí, né, ainda mais depois dessa pandemia, que os jovens, muitos dos jovens, meio que engavetaram os seus sonhos e agora está sendo um processo muito lento nas voltas de projetos, até mesmo você no teatro, trazendo teatro, onde a gente sabe que a gente vai ter que conviver com Covid, é uma coisa que a gente vai levar aí para frente, né? Mas os projetos continuam. O continuar desses projetos o rendeu a mulher que mais tem número de novelas no mundo. E você está, seu nome está no Guinness Book. Isso. Para Ana Rosa. Hoje, né, os filhos criados, a avó, os netos também aí vê as reprises das suas novelas. Como que é isso para você? Ter o seu nome no Guinness Book e a sua família
né, os seus netos hoje tendo a oportunidade De assistir. de assisti-lo. Então, George, entrar no Guinness foi uma coisa totalmente inesperada. Como eu te falei, as novelas naquela época duravam 3 meses, tinham só 40 capítulos. Nos primeiros 8 anos de Tupi, eu não tirei férias. Eu fiz pelo menos 3 novelas por ano. Por isso que eu gravei tanto, porque senão, com 81 anos, 63 novelas, eu teria que ter começado a fazer televisão pequenininha, né, que não foi o caso. Então, eu fiz muita novela por causa disso, as novelas eram curtas. E também, depois que a Tupi faliu, eu fiz Manchete, fiz SBT, fiz Globo, fiz de novo Manchete, fiz Record e voltei para a Globo. Aí é que as novelas começaram, depois do Beto Rockefeller, que as novelas começaram a ser maiores. E também o que acontecia era o seguinte, como eu precisava trabalhar com família grande, muitos filhos, meu marido também era ator, a gente vivia de teatro e televisão, eu não podia me dar o luxo de recusar papéis. Durante uma fase boa da minha vida, se me chamasse para ser coadjuvante, eu ia, se me chamasse para estrelar, eu ia, se me chamasse para fazer uma participação, eu ia, porque eu precisava de grana. Depois de uma certa época da minha vida, eu pude me dar o luxo de escolher, mas até então não. Então eu trabalhava muito, George. E o que aconteceu foi o seguinte, as pessoas que só estrelavam, usando o exemplo da Globo, os astros de novela, eles estrelavam uma novela por ano e praticamente passavam 1 ano descansando, contratados da emissora, viajavam, tiravam férias e tal, para não cansar a imagem, só iam voltar do outro ano, que não era o meu caso, eu trabalhava, entra ano, sai ano direto. Por isso, quando o Ismael Fernandes, um jornalista que já faleceu, começou a escrever a história da telenovela brasileira, ele fez um apanhado, uma pesquisa muito grande, assim, desde as primeiras novelas, né? Foram 3 livros que ele conseguiu, o último, inclusive, ele faleceu, a esposa dele, que deu continuidade. Ele fez o que é uma bíblia, praticamente, das telenovelas. Aí ele que me falou, Ana, você sabia que você é a atriz que mais fez novelas no Brasil? Guinness Book brasileiro, isso eu sempre digo, as pessoas dizem assim, não, novelas no mundo, eu não sei, eu entrei no Guinness Book brasileiro. Mas a imprensa fez, assim, uma festança com isso. A Ana Guinness Book, a Ana entrou, a maior a atriz que tem maior número de telenovelas, e disseram que, como o Brasil era o país que mais produzia telenovelas, eles acharam por bem começar a dizer que eu fui a atriz que mais fiz novelas no mundo. E aí ficou. Pois é, mas na verdade, como o nosso Brasil é uma indústria, é muito conhecida pelas telenovelas e também por ser um mercado extenso, até novelas nos Estados Unidos, na Europa, é vendida, né? Eu sei, uma vez eu entrei num avião, indo não sei para que lugar fazer o teatro, tinha uma moça do meu lado, russa, e ela dizia assim, eu ver você, tropicalienta. Ela falava com aquele sotaque russo, assim, que estava passando na Rússia a novela Tropicaliente, que eu tinha feito também, uma das que eu fiz, né? Então, assim, eu entrei em 1996, 94, se não me engano, eu estava na época com 47 novelas, eu acho, assim de cabeça não sei te dizer. E depois disso eu já fiz outras tantas e por enquanto ninguém me passou. São 63 só novelas e minisséries, fora os outros programas, os TV de comédia, TV de vanguarda e aqueles programas todos da Globo, Grande Família, você que dá o final da história, pergunte se quiser, enfim, vários. É isso, gente. Hoje eu estou de frente com todo respeito, eu digo que ela é uma enciclopédia ambulante. Como é bom aprender com Ana Rosa. Para vocês que estão aí nos assistindo, vocês que gostam de estar bem pertinho do artista que vocês amam, o Instagram hoje é a plataforma mais completa, onde você pode ver diariamente o que o artista que você gosta está fazendo. Para você que quer acompanhá-la no Instagram, está aí na tela para todos vocês. @AtrizAnaRosa. Exatamente. Para vocês, eu chamo os nossos comerciais e a gente volta já. George Roberts Talks. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa?
A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @Face Corpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje eu estou de frente com essa mulher que é sucesso absoluto no que faz, com uma vasta carreira no circo, teatro, TV, cinema. Ela é simplesmente um ícone da teledramaturgia no nosso Brasil e podemos dizer também que alguns lugares aí, alguns outros países em seu Brasil. Exatamente. A novela corre hoje, está ganhando outros países e brasileiros residentes, né, digamos assim, brasileiros cidadãos do mundo que residem em outros países têm a oportunidade em curtir o trabalho, os bons trabalhos, né, que Ana Rosa pôde realizar. E eu acredito muito, sabe, Ana, que o ator ele tem essa preocupação em contar boas histórias, né? Com certeza. E passar na televisão. Para você, hoje, uma novela marcante, tem aquela entre várias que você já fez, tem aquela novela que mais te marcou? Algumas, Jorge, eu não poderia citar só uma. Por exemplo, Alma Cigana, por ter sido a minha estreia, e foi quando eu me tornei conhecida em todo o Brasil. Algumas da Tupi, que foram Beto Rockefeller, que foi uma novela que transformou todos os moldes das novelas, como eu te falei, passaram a ser mais longas, e já não eram novelas estrangeiras adaptadas, foi escrita pelo Braulio Pedroso, que era um escritor brasileiro, foi ideia do Cassiano Gabus Mendes. Então as histórias passaram a ser nossas, né, feitas aqui mesmo, os temas. Beto Rockefeller, A Viagem, que foi a primeira novela a tratar da temática espírita, da Ivani Ribeiro, maravilhosa. Mulheres de Areia, que também foi uma novela que marcou, da Tupi, eu estou falando que essas eu fiz na Tupi, porque a Globo depois gravou tanto A Viagem como Mulheres de Areia, O Profeta, também eu fiz na Tupi. E da Globo, eu marcaria assim, a minha estreia na Globo foi numa minissérie chamada O Riacho Doce, que foi linda, a gente gravou em Fernando de Noronha, muito linda, na Ilha Fernando de Noronha. O Dono do Mundo, que mais? Depois eu fiz algumas assim que marcaram bastante, uma das mais recentes agora que foi reprisada foi O Rei do Gado, que foi também uma personagem bastante marcante. Muito bom. E o seu lado escritora? Quando veio aí a ideia em colocar, trazer para o mercado um livro onde fala sobre a televisão e também fala sobre esse público que tem essa curiosidade em relação ao que passa na televisão? Bom, essa louca televisão e essa gente maravilhosa. Como surgiu o projeto do livro?
Seguinte, antes do video show da Globo, desde os tempos de Tupi, as pessoas na rua vinham me cumprimentar e me perguntavam como era uma gravação, o que acontecia dentro de um estúdio, o que era aquilo, porque eles só viam pela televisão e queriam saber como era aquilo por dentro, as coisas que aconteciam, como se gravava, essa história que eu contei de picotados e tal. E o video show depois mostrava, inclusive, os erros, né, de gravação e tudo. Mas antes disso, as pessoas não tinham conhecimento. Quando eu completei 40 anos de telenovela, eu resolvi, porque muitos atores ou fazem um espetáculo, ou fazem uma grande festa para a classe, eu resolvi lançar um livro, contando passagens pitorescas, engraçadas, e algumas até bastante dramáticas, que eu vivi durante esses 40 anos de gravações de novela. Então, o livro tem essas passagens, e eu também pedi para alguns amigos que comentassem algumas coisas das suas carreiras, né? Então, eu tenho depoimentos interessantíssimos, inclusive, de pessoas que já não estão mais aqui, que já foram lá para cima, que é uma relíquia isso. Você trouxe o livro Sucesso Absoluto, e com isso tudo você vem à sua volta ao teatro. Você abraça peças tanto no teatro e quanto no cinema, você fez, e na televisão também, novelas espíritas, filmes relacionados ao espiritismo, né, o kardecismo, e a gente sabe de todo esse sucesso com uma equipe de, podemos dizer, uma equipe de 25, 26 pessoas hoje viajando ao Brasil inteiro com Violetas na Janela. Existe uma conexão entre a atriz Ana Rosa, a diretora Ana Rosa, com esse romance para que venha ser trazido aos palcos e viajar ao Brasil? Jorge, aí é impossível não falar de uma passagem minha, né, da minha vida, uma passagem muito triste, marcante, que foi quando a minha filha, às vésperas de completar 19 anos, foi atropelada de manhã e de noite ela desencarnou. Eu ganhei o livro Violetas na Janela, de uma vizinha, com uma dedicatóriazinha, que esperava que o livro me ajudasse e tal, naquele momento. Mas eu já era espírita nessa época, eu já frequentava o kardecismo com a minha família, meu marido, há alguns anos, inclusive a Ana, que desencarnou, também ia com a gente. E eu li o livro, nós frequentávamos um centro espírita lá no Catete, todo ano eles faziam uma montagem de um texto, ou um bazar, alguma coisa assim, que todos os centros fazem para arrecadar fundos para ajudar as pessoas, as famílias carentes. E eu e Guilherme, sendo atores que éramos, cada vez que acontecia esse evento, eles nos convidavam para que nós dessemos uma direção, fizéssemos uma direção mesmo do evento. E nesse ano, quando a Aninha desencarnou, nós fomos convidados mais uma vez, e eu lembrei dessa coincidência, porque quando eu ganhei o livro, isso foi em novembro, a minha filha desencarnou no dia 16 de novembro, eu ganhei o livro dali a 2 dias, dali a uns dias, uma outra filha na faculdade ganhou de uma colega, que soube que ela tinha perdido o irmão, ganhou um livro, Violetas na Janela, e perto do Natal, no nosso grupo de estudos, no Seara Fraterna, a gente trocava livros, no Amigo Oculto, e o meu marido ganhou livro de presente, Violetas na Janela. Então, por 3 vias, em menos de 2 meses, esse livro veio às nossas mãos. E quando eu falei com o presidente do centro, que ele me convidou, vamos fazer um evento com danças flamencas, que eu tinha feito um espetáculo Amor Brujo e tal, eu contei do livro, e eu falei, por que a gente não faz alguma coisa direcionada à doutrina? Contei da coincidência, ele falou, então você e Guilherme ficam responsáveis por fazer isso, adaptar e tal. Tomamos todas as providências, pedi à autora a autorização, pedi à editora a autorização, eu reuni colegas profissionais para lerem, fizemos uma leitura na casa de um amigo, e chamei o menino que dava, menino maneira de dizer, ele dava aulas de piano para a Aninha, para minha filha e para minha caçula, Ana Beatriz. E falei, Cláudio, eu preciso de uma trilhazinha sonora, nesse momento eu queria assim, assim, assado. Ele fez uma coisa muito bonita, nós fizemos essa leitura na casa de um dos colegas lá do centro, e ao fim, o pessoal da Petit veio de São Paulo para o Rio de Janeiro para participar da leitura, e estava todo mundo muito emocionado, e o presidente do centro falou, isso não vai ficar só num evento, nós vamos transformar isso num espetáculo profissional.
Não era essa a ideia, no princípio, mas nós estávamos, assim, eu e Guilherme, tão envolvidos na adaptação, e nós que éramos atores, porque eles não entendiam nada de produção de teatro, nós que ficamos à frente da produção executiva, aí estreamos no Teatro Vanucci, para fazer 3 meses com horários alternativos, 2 dias na semana, nós ficamos 9 meses, terminamos com 5 dias na semana, com casas lotadas. E depois disso, depois desses 9 meses, o pessoal do centro quis se retirar, porque não era o métier deles. Eu e Guilherme compramos a produção e seguimos viajando até hoje, isso faz 26 anos. No princípio, nós éramos 25, porque eu tinha música ao vivo, e aí, com o tempo, isso foi ficando difícil viajar com cenários e muita coisa, encareceu muito, a gente viajava de avião pelo Brasil todo. Então, hoje, nós somos um grupo de 16 pessoas viajando pelo Brasil. E fazendo todo esse sucesso e trazendo ao coração de muita gente o que essa doutrina, né, passa adiante. E é muito bom, isso é emocionante. Mais emocionante, gente, é ter a oportunidade, além de vê-los no teatro, ter acesso à obra e ler, né? Viajar nesse mundo para que possa ter maior conhecimento, ter um entendimento do que é, né, do que é uma história contada, e depois ter a oportunidade de chegar no teatro e ver aquela história reproduzida nos palcos do nosso Brasil, e um dia, se o universo permitir, que nós possamos também trazer aqui para os Estados Unidos, porque são tantos brasileiros residentes. Pois, por que não? Não, né? Isso aí. Nós já estivemos na Suíça, viu, com o espetáculo, nos apresentamos lá. Então, é isso, ó. Já esteve na Suíça. Gente, olha, produtores, diretores, vocês aí, ó, toda a produção, Estados Unidos espera por Violeta na Janela com Ana Rosa e quem sabe? Quem sabe? Então, vamos lá. Parabéns, minha querida, parabéns. Vamos agora para um pedaço do nosso programa, onde você completa as frases. Fica à vontade. Essas Vamos. Complete as frases, Ana Rosa. Eu amo minha família. Eu não gosto. O que eu não gosto? Eu não gosto de cozinhar. Cozinho, mas não gosto. Eu tenho medo de mar. Ai, meu amor, meu banho de mar é só até a canela. A arte em minha vida é fundamental. Acho que é uma segunda natureza. Para mim, minha família é o motivo de tudo que eu fiz e tudo que eu faço e do que eu tenho para fazer ainda. Se eu não fosse uma artista, eu seria psicóloga. Muito bom. Eu tenho boas lembranças de Olha, George, eu não sou uma pessoa saudosista, mas eu tenho boas lembranças da minha primeira fase de televisão na TV Tupi. Eu me defino uma mulher moderna. Muito bom. A educação em nossa vida é fundamental, meu querido, fundamental. Se eu tivesse que dizer algo para os jovens artistas de hoje, seria exatamente isso, instruí-vos, leiam bastante, é muito importante a gente buscar na fonte, porque os jovens, pelo menos alguns, não todos, acham que tudo é muito fácil, tudo muito rápido hoje em dia, né, principalmente, mas a gente tem que ir fundo, estudar, buscar os grandes autores, as grandes obras, ler e se informar. Para mim, Deus é inteligência suprema, o princípio e o fim de todas as coisas. Ana, e que essa inteligência suprema possa contribuir sempre para que você continue desenvolvendo os seus projetos e que esses projetos venham, sim, chegar ao coração de muita gente e
e essas pessoas que vão te assistir possam sentar e ter a felicidade e o orgulho de te aplaudir de pé. Querida, que você possa se sentir a cada dia mais realizada em tudo aquilo que você venha fazer. Hoje, né, em off eu falei para você, eu sentava para te assistir na televisão. Foi. Eu tenho a oportunidade em sentar em um estúdio, onde, com toda essa distância, mas de maneira inteligente, usamos a internet para que possamos trazer ao nosso público uma entrevista de qualidade. Muito obrigado. Eu acredito muito que a cada dia nós temos a chance em escrevermos bons capítulos desse livro louco que se chama vida. E viver é muito urgente. E nesse viver urgente, a gente acaba vendo a vida como um jogo. E nesse jogo da vida, a gente encontra aquela imensa arquibancada onde, de um lado, tem pessoas esperando a gente passar e tropeçar e cair para que eles comecem a ir, né? E do outro lado da nossa arquibancada, a gente tem pessoas que, quando a gente passa, elas levantam e aplaudem o trabalho que a gente desenvolve. É verdade. Uma ação aqui para brasileiros cidadãos do mundo nessa entrevista que eu posso te dizer eu estou sentadinho do lado da arquibancada ali, onde Ana Rosa Correia passa e eu levanto para aplaudir, porque eu te admiro por demais. Muito obrigado por você fazer a diferença na minha vida e fazer a diferença na vida de muita gente, e por ser essa pessoa onde, em pouco tempo de uma entrevista, é um bálsamo e a gente aprende muito com aquilo que você passa. Muito obrigado por ser um referencial na nossa arte brasileira e acreditar que vale a pena viver, vale a pena encarar a arte, o teatro, porque a gente sabe que ainda assim, nos dias de hoje, o artista não é tão valorizado. Muito obrigado. Querido, foi um prazer muito grande, e ouvir tudo isso que você falou, dessa forma tão carinhosa, é que me prova cada vez mais que tudo que eu fiz valeu a pena. Um beijo, querido. Obrigado. É isso aí, gente. Eu estou de frente, mais uma vez eu falo, né? Com essa enciclopédia ambulante que todos nós admiramos, e é um prazer. Hoje, tê-la. Não fui eu que abri o livro da vida dela para vocês. Ela veio até aqui, uma distância, mas ela possibilitou com que isso acontecesse, essa entrevista acontecesse, e ela está aqui, contando para a gente histórias da vida dela. Está aí na tela para todos vocês, o Instagram, atriz Ana Rosa. Vá lá, siga, acompanhe, e é isso. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, e com certeza a gente se vê em breve. Robert Stocks. Robert